Boa noite, Somos Paz, Conferência Internacional pela Paz Interior e Coletiva. Será dias 10 e 11 de janeiro, sim, online, pela plataforma Zoom, e você é o nosso convidado especial. Como passaram o ano de 2025 para 2026? Como foi a sua noite de Réveillon? Como foi esse momento de saber que está tendo mais uma oportunidade para viver novamente e viver consciente, viver em paz, viver propagando a paz? Como você está se sentindo nesse novo tempo? Isso são perguntas que a gente pode fazer para nós mesmos a todo instante. Estar em 2026 é uma grande oportunidade que todos nós estamos tendo para viver o novo. E viver o novo não é só essa passagem de ano, não é só sair de 2025 para 2026, é propagar o novo dentro de nós. E se nós não temos ainda esse sentimento de paz constante dentro de nós, que a gente possa aproveitar essa oportunidade que 2026 chega nos trazendo, esse grande momento de uma grande conferência pela paz interior e coletiva. Então, sejam todos muito bem-vindos a 2026, sejam todos muito bem-vindos à Conferência Internacional pela Paz, Somos Paz. Hoje nós vamos receber Cristiano Baldner, terapeuta, administrador, e Vivian Dutra, terapeuta, artista plástica. Vão estar aqui conosco. Cris, hoje ela teve um imprevisto, não vai poder estar aqui conosco. Então, vamos convidar agora nossos queridos amigos e participantes, convidados especiais, conversar um pouco com eles, saber o que eles pensam sobre a nossa conferência, que é uma realização do OCAN e do Instituto Pontos de Luz Terapêutica. Então, será tudo muito maravilhoso. E você que está nos assistindo, não perca a oportunidade de participar da conferência. Venha estar conosco. O link do grupo para os participantes da conferência está na nossa bio, na bio do ECAN, Casa de Amor, e na bio do Pontos de Luz Terapeutas. Vou convidar aqui para apresentações Cristiano Baldner e Vivian Dutra. Como estão vocês? Você, Cristiano? Oi, Paty, boa noite, tudo bem? Você está me vendo? Tá tudo bem. Porque eu não tô vendo o seu rosto, não tô vendo. Às vezes a internet tem umas coisinhas assim. Mas Importante... graças a Deus eu estou vendo você e Vivian. Tem dia também que eu só vejo um. Então, pronto. Importante que estou te ouvindo bem. Certo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Tudo bem? Quero agradecer o convite, viu? E dar uma boa noite a todos que estão participando aqui dessa live. E espero que a gente possa contribuir bastante aqui com o que é a paz, né? Para cada um. Sim. Boa noite, Vivian. Oi, boa noite a todos. Aqui é quase um bom dia, né? Que eu estou no Rio Grande do Sul. Então, assim, gratidão pelo convite, né? É um prazer imenso. Uma feliz entrada de ano para todos.
de muita paz, muito amor e tudo de bom, né, que a gente possa somar para essa conferência, né? Sim, sim. Vem cá, Vivian. Aí no sul é porque ainda é sol, né? Ainda É, é dia aqui tem um solzinho ainda. maravilhoso, né? É, Com certeza. passei um tempo aí no sul, em Santana do Livramento. Qual foi aquela outra cidade, né? Que a gente foi? Rosário do Sul. E dava Sim, ainda 8 horas e ainda estava o sol, ó, bem alto sim. ainda. Isso é tão maravilhoso, né? Você ainda com a luz do dia na noite, a gente aqui com um calor de quase 40 graus, Uau. né? E Cristina lá em Portugal com 3 graus, ó. E isso Uhum. aí, nossa, mas que coisa assim, que maravilha, né? É o Com nosso mundo, essas certeza. diferenças que a gente sabe que não tem como ter explicação, né? Estamos no Uhum. mesmo planeta, mas é maravilhoso tudo isso. Deus É é verdade. incrível sempre. Bom, meus queridos, nós estamos, né? Eu tive a ideia, tive o pensamento, tive a intuição, fui convidada a realizar a primeira Conferência Internacional pela Paz, que é a Somos Paz, né? Pela paz interior e coletiva, e convidei a minha amiga Cristina Sá, do Pontos de Luz Terapeutas, para a gente organizar esta conferência que acontece 10 e 11 de janeiro, online pela plataforma Zoom. Mas a gente está vendo tanta coisa acontecendo. Na realidade, nunca parou de acontecer tantas coisas. Sempre tem uma coisa nova que muitas pessoas saem do seu equilíbrio, muitas pessoas não se reconhecem dentro de determinadas situações, né? E muitas coisas que chegam, a gente vai perdendo o foco de uma, porque vai acontecendo outra, e as grandes coisas que geralmente nos são apresentadas são ações, atitudes, que se não tivermos um equilíbrio, né, real, se não estivermos prontos para qualquer situação, nós perdemos a nossa paz. Seja a paz interior, que a gente não consegue se reencontrar, seja a paz até da nossa emoção, né, que a gente perde aquilo ali, aquela paz do nosso emocional e fica a preocupação, fica a falta de equilíbrio, e seja a paz coletiva, onde todos são atingidos. A gente está tendo vários exemplos por aí. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você, Cristiano, depois vou fazer para a Vivian. O que é a paz para você? Bom, a paz para mim, você falou uma coisa agora no início que eu achei que tem muito a ver com aquilo que eu estava pensando, né? Que eu vim pensando hoje, assim, à tarde, assim, buscando dentro de mim, assim, uma resposta que fosse mais verdadeira com o que eu sinto mesmo. E você falou um trecho aí agora na sua fala que tem muito a ver com o que eu pensei. Mas eu vou responder contando uma metáfora. Há um tempo atrás, há muitos anos atrás, um rei escolheu 3 pintores para fazer um quadro, pintar um quadro, e eles tinham que representar o que é a paz, o que era paz, o que seria a paz, não para cada um, mas o que era a paz. Um fez uma pintura muito bonita, sabe? De um lugar, uma natureza, do rio, um rio assim calmo, sabe? Passando assim os passarinhos, tudo calmo, tudo um quadro muito lindo, perfeito. O outro fez um quadro de uma tempestade, sabe? De um mar revolto, assim, muito agitado, assim, uma tempestade, sabe? Chuva, trovão, enfim. E o terceiro, ele fez um quadro de uma tempestade. Era o rio, a mesma natureza, sabe? Você via assim as árvores, tudo assim,
e só que estava numa tempestade, uma chuva. Não tava muito calmo, mas estava bem mais tranquilo do que o segundo quadro. Aí, eles foram para, tipo, uma reunião, né? E todo mundo achou, né, assim, na cabeça de todos os súditos que estavam lá, eles achavam que ia escolher o quadro número 1, que era o quadro, assim, da calma, da paz. Mas o rei, ele escolheu o terceiro. E todo mundo ficou meio incrédulo. Senhor, como é que você pode escolher o terceiro quadro? Porque o quadro, esse tem uma tempestade. Aí ele deu uma resposta que tem a ver com o que eu penso também. Se vocês olharem bem este quadro, ali no meio tem uma árvore. A árvore permanece do jeito dela, batendo as folhas, mas ela continua ali. E no meio dos galhos tem um ninho. E nesse ninho tem um passarinho. E esse passarinho está ali, quietinho, cuidando dos seus filhotes. A paz aí para mim é isso. É você estar em paz, você estar tranquilo, mesmo estando numa situação de adversa. Mesmo dentro das tempestades, você tem que estar tranquilo e calmo com você mesmo. Se você consegue manter a calma no momento de dificuldade, isso é a paz para mim verdadeira, interior minha. É que eu gosto, como eu quero me sentir. Ah, você consegue o tempo todo isso? Não, eu sei que ainda não estou. Eu estou nesse exercício, né, treinando nesse exercício, de que mesmo de quando está tudo parecendo que está lá fora, está caindo o maior pé d'água, eu estou em paz, eu estou tranquilo, porque sei que isso vai passar. Se eu consigo manter essa calma, essa atitude de tranquilidade, eu estou em paz comigo mesmo. E está dentro da minha essência. O que eu sinto, se eu estou sentindo que estou bem, estou tranquilo, que estou conseguindo manter a minha calma, isso para mim é a paz. E tem bem a ver com o que você falou no início, né? Aquela primeira fala que você disse. Sim, sim. Perfeito, Cris. E você, Vivian, o que é a paz para você? Está sem som. Então, a paz me vem, né? Ela não é uma palavra. Se a paz começa em mim, eu preciso ter esse instante para me reconhecer, para reconhecer essa respiração, esse presente, né, que Deus tá nos dando o tempo todo. Porque se ela está em mim, também eu saber dar um tempo para esse coração também, né? Esse coração está batendo, mas qual é o tempo que eu tenho para escutar esse coração, para sentir? Eu acho que é sentir essa paz que está dentro, que ela está pulsando o tempo todo. Essa respiração ela está vindo, e eu acho que paz é isso, é saber ter gratidão também. Sim, sim. É um reencontro conosco, né? A gente, a gente era para estar vivendo em um mundo de paz, mas um mundo interno nosso. Mas muitas vezes a gente não consegue. Eu vejo as pessoas falando, não, porque a gente tem que viver a paz, a gente tem que ter um nosso encontro com o nosso eu interior, Sim, sim. tranquilizar, nos manter em equilíbrio. Isso tudo é necessário para que a Uhum. gente viva esse mundo de paz. Porque quando a gente fala viver um mundo de paz, o primeiro mundo
é o nosso interior. É a Sim. nossa mente, a nossa consciência, o nosso eu. É o que eu estou vivendo hoje para que eu seja uma pessoa plena, uma pessoa feliz, uma pessoa saudável. Né? Primeiramente, a gente viver em paz conosco, né? E a gente percebe que muitas vezes a gente, sem querer, involuntariamente, se a gente não se manter conectado com o nosso eu, a gente sai desse equilíbrio e passa a viver aquela energia que nos traz a intranquilidade, que nos traz a incerteza, que nos traz a insegurança, que nos deixa sem essa paz. Então, muitas vezes as pessoas estão pensando que a paz é a ausência de guerra. Quando se fala em paz, se pensa logo em para não ter guerra, para não ter mortes, para não ter isso, para não ter aquilo. Mas é realmente não ter a guerra interior, principalmente. Porque quando nós estamos bem conosco, nada fora vai se apresentar mal para nós. Porque nós não vamos vibrar naquela energia, nós vamos estar em outra vibração, vamos estar em outra frequência. Então, muitas coisas deixam de nos atingir, tipo palavras que chegam até nós, que nos agridem, que nos ofendem, não é isso? Sentimentos que são gerados, né? Tem pessoas que são geradas através da raiva, do rancor, até mesmo do medo, e você consigo, você conectado consigo, você vivendo em harmonia consigo, você não vai ter nem esses pensamentos, nem esses sentimentos, e nem muito menos fazer uma ação que venha desagradar a você, que é aquilo que vem do arrependimento, ou desagradar outras pessoas, que é aquelas que recebem, né? As palavras, as ações, os gestos, que não são de uma pessoa em paz. Com certeza. Então, né, para mim, eu acho que a paz, ela é o caminho para todas as coisas. É o caminho para o bem-estar, é o caminho para a cura, é o caminho para o amor, é o caminho para viver uma vida feliz. Porque se eu não estiver em paz comigo, eu não consigo nada disso. Eu não me curo, eu não consigo viver feliz, eu não consigo reconhecer o amor em mim, nem o amor de outra pessoa que chega para mim. Né? Porque eu não estou em paz comigo, eu não estou me conhecendo. Ter paz é se conhecer. É saber que a gente pode muitas outras coisas e que nós não temos limite para amar, para sorrir, para viver, para ajudar, para acolher, né? E é assim. Então, essa conferência Internacional pela Paz, a princípio eu tinha imaginado líderes religiosos de diversas religiões, essa reunião de líderes religiosos. Isso, mas a gente percebe que antes disso é necessário a gente trabalhar, ajudar, acolher, auxiliar pessoas que ainda não entendem verdadeiramente o que é a paz. Então, para essas pessoas que ainda acham que a paz é um conflito religioso, é um conflito de pessoas, tudo isso, primeiramente a gente tem que vir com esses convidados que nós estamos trazendo, que são terapeutas, são palestrantes, são artistas, cantores, temos líderes religiosos também, mas para que a gente possa ajudar um pouco na conscientização de que a paz começa em nós, não só da boca para fora, mas sim dentro, realmente, quando a gente consegue nos entender, nos conhecer e sentir um mundo diferente que a gente pode realizar na vida do outro. A gente, às vezes, a gente está só esperando que o outro seja paz, que o outro chegue calmo, que o outro chegue tranquilo, que o outro fale de amor. E muitas vezes a gente fica parado sem fazer essas ações. O que é que você acha, Cris? Eu acho que sim, eu acho que concordo com você. Eu acredito que numa situação... Como eu posso encontrar a paz em mim? Eu acredito que
Se você se autoconhecer, o autoconhecimento é muito importante. Por quê? Quanto mais eu me conheço, eu sei como eu funciono, eu fico mais inteiro, eu fico mais conectado comigo mesmo. E aí, existe dois lados, dois polos. Existe o lado do ego, né? E o lado do eu, do eu verdadeiro, do seu eu, da sua essência, né? Do seu eu principal, e o ego. Se eu não me conheço, não acabo não me conhecendo, não levando assim, buscando assim, saber como assim, né, funciono, a minha mente funciona, né? O que me agrada, o que me faz feliz, eu deixo que o meu ego fale mais alto. E é aí que eu acho que a paz é difícil, as pessoas têm dificuldade de encontrar a paz, tanto interior quanto a coletiva, porque para mim, a paz coletiva, ela começa na paz interior de cada um. Porque o planeta, né, para mim, ele é perfeito. As obras de Deus são perfeitas. O que acaba gerando uma guerra, né? Porque a paz não é a ausência da guerra, né? Do conflito. Se as pessoas, né? Assim, eu vou falar por mim. Se eu deixo que meu ego fale mais alto, eu acabo discutindo, eu acabo brigando, eu acabo não falando como as pessoas querem, eu acabo deixando que o meu desejo, a minha vontade fale mais alto. E aí que está o perigo. Porque, às vezes, tem pessoas, quando você tem um ego muito inflado, muito forte, que fala muito alto, você não consegue ter um autocontrole. E, às vezes, por você querer tanto alguma coisa, ou você tem um desejo de uma coisa muito forte, você deixa que ele fale mais alto e acaba extrapolando. E aí que gera os conflitos, que gera a guerra. Isso pode ser tanto numa situação pequena dentro da nossa casa, como pode ser uma coisa mais macro, né? Numa instituição, numa escola, no seu trabalho, ou até ainda maior com os líderes, né? Seja ele um prefeito, um governador, um presidente. É isso que eu acho que é importante. Quanto mais autoconhecimento eu tenho, mais o meu eu verdadeiro fala mais alto. Então, quando você vê que o ego está querendo falar para você, você tem o autocontrole de manter a paz, né, dentro de si e não querer que seu desejo, a sua vontade fale mais alto. Não sei se eu se eu fui bem claro no que eu estou explicando, né? Se eu fui claro, mas é que eu estou tentando explicar é isso assim. A paz para mim, ela vem de dentro quando eu tenho mais autoconhecimento, quando eu tenho mais sei como funciona. E aí você tem um autocontrole maior e você consegue ter mais paz. E não deixar que até, né, assim, as coisas que por exemplo, vou dar um exemplo bem claro do que eu quero dizer. Se alguém chega para você e fala uma coisa que você não gosta, né? Geralmente acontece. Alguém chega para você e te diz algo que você desagrada. Se eu estou com meu ego, falo pelo meu ego, eu vou acabar dando uma resposta mal educada. Eu posso rebater, eu posso contrariar outra pessoa também. E isso pode gerar um conflito. E aí, aquela paz que você busca, naquele momento você vai ficar mal. Ou então você pode até dizer coisas, às vezes, que depois você vai se arrepender. E isso acaba gerando mal-estar. E aquela paz que você tanto deseja assim, cadê? Ela não vai estar, você não vai estar sentindo em paz. Ao passo que se eu estiver com inteiro, se eu tiver com o meu controle emocional, né, equilibrado, se alguém chega para mim e fala alguma coisa que eu não gosto, eu vou ter. Não é que eu vou engolir tudo, né? Engolir tudo, né? Porque também não faz bem para você mesmo, né? Engolir sapo não é bem isso que eu quero dizer, tá? Eu estou dizendo é saber assim, é saber dar a resposta certa, é saber responder à mesma altura e saber falar de uma maneira que não gere conflito. E hoje em dia a gente sabe que é difícil, né? Porque todo dia nós estamos sendo testados, seja em casa, seja no trânsito, né? Na fila do banco,
na fila do supermercado. É complicado, viu? Então, assim, a gente tem que ter muito autocontrole. Quanto mais autocontrole, eu acho que mais paz você consegue estar dentro de si. E, além de tudo, né? Você vai me perguntar, tá bom, Cristiano, beleza, muito bacana, mas como é que eu faço isso? Como é que eu faço para ter esse autocontrole, né? Eu deixar que o meu eu superior, meu eu verdadeiro fale mais alto? Simples. Fazendo com autoconhecimento, como eu disse. De que maneira? Fazendo uma terapia, fazendo cursos, fazendo um workshop de autoconhecimento, né? Estando em contato com a natureza, fazendo uma meditação, ou seja, tudo aquilo que você faz para se autoconhecer. Quanto mais eu me autoconheço, mais eu me conheço, mais eu trabalho a minha mente, mais paz eu tenho dentro de mim mesmo, dentro do meu coração. Para mim, isso é o mais importante. E você, Vivi, o que você acha? Concorda comigo ou não? Então, eu estou concordando com tudo, né? Claro. Eu acho que isso, a paz, tudo pode acontecer fora, né? Mas ele não ultrapassa essas barreiras. Quando você não está sintoniza com a guerra, você permanece na paz. Isso é certo. Eu estou em paz. Isso, eu sei separar que isso não faz parte de mim, né? Isso não faz parte do meu eu. Então, tá tudo bem. E no meu estado, posso mudar o meio, eu posso ser um exemplo da paz. Então, já foi dito, né? Essa busca, né, do autoconhecimento, a busca do que nos faz bem, a busca dessa paz, reconhecer essa paz na natureza, no outro também. Às vezes a paz está no outro, né? É isso. Não tem muito assim. Você falou uma coisa que eu achei muito, muito legal também, assim, que assim, que eu também penso também. É tudo uma questão de vibração, né? Se eu Sim. vibro se eu vibro numa energia, se eu quero a paz, se eu quero estar bem comigo, de bem comigo mesmo, né? Você atrai isso para você, né? Mais a paz, a tranquilidade, né? Uma paz interior, né? Agora, se eu vibro mais na agressividade, na raiva, deixo levar pelos meus sentimentos, né? Assim, pelas emoções, né? Nem sempre deixar se levar para as emoções é bom. É e não é, porque tem que ter um cuidado, tem que ser em doses homeopáticas, porque se eu deixo me levar muito pelas emoções, às vezes pode ser para um lado bom, mas também vai ser para o lado ruim, porque nem todo tempo eu vou ter situações boas, né, na minha vida. Não vai acontecer toda hora situações boas. Vai ter momentos que também vão ser desagradáveis. Então eu tenho que levar mais pela razão. Tem que ter mais razão. Na verdade, tem que ter um equilíbrio entre a emoção e a razão. E se eu estou vibrando nessa situação mais de paz, de amor, isso com certeza vai reverberar bem, não só para a minha vida, como eu também vou reverberar isso para outras pessoas e vai ficar mais fácil. Né? Assim, qualquer situação difícil que acontecer com você, se eu estou reverberando isso, outra não vai sentir a mesma energia. Isso vai quebrar, né? Vai quebrar aquela energia assim e vai ser muito mais fácil de você lidar com as situações. Eu estou levando por um lado, tá? Assim, por outro lado, assim, do que acontece no nosso dia a dia. Porque eu acho que a paz tem que ser no dia a dia, no nosso cotidiano. É como eu disse no início, é um exercício que você tem que fazer consigo mesmo. É um exercício, porque a gente não está em paz o tempo todo. Não dá, é impossível. Nesse planeta que nós estamos aqui de provas e expiações, né? Não tem como. Vai ter momentos que você vai ficar em guerra consigo mesmo, né? Porque nem tudo acontece do jeito que a gente quer. Nem tudo aparece do jeito que a gente quer. Nem sempre as coisas são apresentadas do jeito que a gente quer. E a gente tem que saber lidar com essas situações. Nem sempre são fáceis. Concorda comigo, Patrícia? Plenamente. Muitas vezes nós passamos por diversas experiências de pessoas no ECAM, quando
chegam pessoas para a gente, né, para que vão lá fazer o tratamento. Algumas chegam com ansiedade, com depressão, outras chegam buscando um novo caminho, buscando algo novo para a vida delas. E a gente percebe que quando ela conseguir se reencontrar, né, a gente fala muito isso, conseguir se sentir, se conhecer, ela vai estar nessa energia, nessa vibração, nessa frequência de paz, e tudo começa a fluir. Eu vejo muitas pessoas falando sobre como você vai estar no estado de paz, mas a pessoa que não tem o conhecimento, como você falou aí, ela não vai saber chegar nunca, porque os caminhos são intensos. O caminho, na realidade, é muito estreito. A gente, para falar de um mundo de paz, a gente precisa mostrar o caminho para aquela pessoa que está em conflito interno, né? Então, e muitas vezes a gente vê as pessoas falarem de frequência, falarem de energia, de vibração, tudo bem. A gente que já conhece esse caminho, para a gente é muito fácil, a gente não. A partir de hoje, eu me coloco nessa posição e não faço mais isso, eu busco isso, eu começo a criar um propósito, eu começo a criar metas, porque eu já sei o caminho que eu tenho que percorrer. Mas e a pessoa que não sabe o caminho que tem que percorrer? E não conhece nada disso que a gente fala. Às vezes a gente está falando sobre vibração, sobre energia, sobre como ela caminhar, ela não sabe por onde começar. Né? Então, a gente que está levando o termo paz como cura interior e coletiva, a partir do momento que uma pessoa se cura, muitas ao seu redor se curam, porque ela passa a transferir para essas pessoas uma nova energia, uma nova vibração, novos hábitos, novas ações. Agora mesmo, eu estou vivendo um momento muito de paz comigo, né? Mas para que eu chegasse nesse momento muito de paz, eu tive que primeiro caminhar muito para conhecer os caminhos, para poder a gente sentir. Não é só também conhecer os caminhos, é saber liderar os pensamentos, as vontades, é ser governante de seus pensamentos, de suas ações. Eu trabalhei muito isso em mim, né? Hoje eu estou vivendo assim, um momento que eu nunca tinha vivido na minha vida. Né? Por quê? Porque ao longo de anos e anos, caminhando e aprendendo uma coisa, aprendendo outra, a gente vai começando a juntar essas e ver o que é melhor para eu estar numa boa vibração. O que é que eu tenho que fazer para não entrar naquela energia que me desgasta? O que é que eu tenho que fazer para ter uma vida mais tranquila? O que é que eu tenho que fazer para ser uma pessoa mais em paz, né? Então, a gente começa a saber fazer a pergunta e entender a resposta que já está dentro de nós. Então, a nossa função, graças a Deus, o ECAM nos apresenta muito isso, não é a gente só falar da cura, não é só a gente falar que a paz existe no seu interior, vá lá buscar, não. A gente aprende muito que a gente vai ter que buscar a causa que aquela pessoa está intranquila para a gente apresentar para ela os caminhos para a paz. Né? Porque a paz, ela já é o caminho, mas a pessoa precisa ter essa consciência, ser conscientizada, ter o autoconhecimento, aprender algo novo, para que ela possa ver os resultados, ver as diferenças que ela pode trazer para a vida dela. Isso mesmo. Né? Então, é muito difícil, né? É muito difícil. E a gente não pode ficar aqui maquiando o que é verdadeiramente estar em um momento de paz. Então, a gente tem que, sim, incentivar as pessoas que elas
busque boas leituras, né? Principalmente de inteligência emocional, de desenvolvimento humano, que ela busque a meditação, que ela busque ouvir músicas tranquilas, músicas instrumentais, músicas que lhe façam relaxar, que ela tenha um momento consigo própria, conversando, converse com Deus, crie a sua intimidade com Deus, porque a partir do momento que a gente não colocar também Deus à frente de todas as coisas, se a gente não tiver esse momento de intimidade com Deus, de conversar com Deus, a gente não chega nesse caminho da paz, a gente não chega nessa paz interior, porque a gente vai estar sempre em conflito conosco. E muitas vezes a gente pergunta, fica esperando a resposta de Deus e ainda diz assim, poxa, Deus não me respondeu. Deus não ouviu a minha pergunta, mas Deus te dará a resposta para todas as tuas perguntas. É porque nós estamos em conflitos internos e não conseguimos ouvir, através da intuição que nos chega para podermos fazer algo diferente, podermos fazer algo novo em prol de nós mesmos. Então, a gente precisa, nós que somos terapeutas, o que a gente precisa é conscientizar as pessoas a estar nesse caminho de busca pela paz. A paz é o caminho, sim, mas se eu não tiver conhecimento, eu não sei entrar nesse caminho. Então, a gente tem essa missão de apresentar a essas pessoas como você vai estar nesse caminho, até porque nós, terapeutas, sofremos muito com a falta de, vamos dizer, eu não queria dizer a falta de vontade, a falta de conhecimento que as pessoas têm sobre as terapias. E quando as terapias é uma ferramenta que te leva a estar em paz consigo. Porque ela vai buscar lá na raiz o que está te causando essa tempestade, esse conflito. Ela vai curar esse conflito e daí, então, você passa a sentir a paz interior, que é essa que cura, que é essa que te conecta com o Criador, que é essa que te faz viver bem financeiramente, em seus relacionamentos, profissionalmente, na sua vida pessoal, nos seus desejos, nos seus sonhos, a realização de todos eles. Você está tão em paz consigo que você consegue viver um propósito na sua vida. Você consegue planejar lá na frente. Você só consegue planejar lá na frente quando você acaba com esse conflito interno de quem eu sou, para onde eu vou, de onde eu vim. Ninguém me ama, ninguém me quer. Você acaba esses conflitos internos e você começa a planejar lá na frente, né? Eu vivi essa experiência, acho que você chegou a ouvir, Cris, você chegou a ouvir, Vívia, quando eu disse lá no ECAM, gente, a gente vai ter que construir a nossa sede, a gente não tem como a gente fazer de pouquinho, então a gente vai fazer um caixa de 200 mil, quando eu falei, né? Para a gente começar, porque não adianta, começa com 5 mil, com 10 mil, com 15 mil, termina. Começa, termina. Não, vamos fazer um caixa agora de 200 mil para a gente dar uma iniciada. E aí teve uma voluntária que disse assim, mas Patrícia, vai ser muito difícil fazer um caixa de 200 mil para começar a iniciar a obra do Hospital Espiritual em Salvador. Eu não respondi nada a ela. Eu não falei nada a ela. Sabe por quê? Porque eu estava em paz comigo, planejando, projetando. Eu não posso entrar na vibração negativa do pensamento que ela teve. Então, isso é um momento de paz, né? E continuei falando, nós vamos fechar os 200 mil, porque esse é o meu propósito. Esse é a paz interior que eu estou conectada. Você está em paz consigo, você se conecta com o teu propósito e nada vai mudar o teu propósito. Vocês concordam? Concordo. E principalmente você, quando está em paz, você consegue ficar... Aí sim você consegue ouvir a voz de Deus, né? Você consegue estar em conexão com Ele mesmo, com o divino, né? Com o superior. E aí você consegue ouvir a voz dele, você consegue entender, você consegue compreender
e interpretar aquilo que ele está falando para você. Então fica muito mais fácil. E aí é isso que você disse. As coisas, tudo na sua vida começa a fluir de maneira melhor. A sua vida financeira, relacionamentos, né? Profissional. Os seus sonhos começam a ser mais claros, né? Porque também uma coisa, tem muita gente que às vezes não tem um propósito, não sabe qual é o seu propósito. Pô, qual é o meu propósito? Não sei, né? E às vezes fica naquela indecisão, pô, o que eu faço? Eu vim para cá, para essa terra, para fazer o quê? Né? E às vezes, como você está em paz, você consegue ouvir o seu eu interior. Você consegue se ouvir, a sua intuição. E você consegue se achar, se encontrar. Né? E isso é um dos caminhos que eu também concordo também que não adianta só maquiar, falar. Você tem que ensinar as pessoas a como chegar a essa paz, a como encontrar a paz interior, né? E a terapia, né, é um dos caminhos, é uma forma, é um jeito, é um meio, né, para te ajudar nesse encontro. Eu acho que isso é muito importante. E você, Perfeito. O autoconhecimento, né? Mas também a terapia vai contribuir para que eu encontre esse propósito de vida. E quando eu encontro esse propósito de vida, né? Só em paz. Eu tenho esse estado de paz para encontrar, né? Eu não vou encontrar na guerra, então eu encontro na paz. E estar na terapia é estar com quem vai vibrar junto contigo, né? Para conseguir algo. Então, é isso. Eu acho que quando a Paty, ela fala assim, não, eu pensei nessa meta aqui, nesse propósito, nada vai fazer com que eu desista. Essa paz, né? Essa paz, essa fé. Quem tem fé tem paz, né? Sim, se Eu conecta. conectei algo assim, tipo, quem tem fé tem a paz, porque eu tô tão confiante em mim, em conseguir, tão confiante no meu propósito, que nada tira a minha paz. Então, essa é a Perfeito. fé grande, né? Eu me veio assim, essa conexão dessas É, duas eu coisas. perfeito. lembrei do que o Romano Aqui, fala. Eu lembrei aqui do que o Romano fala, que o Romano diz que não ouça ninguém, né? sim, O ditado dele assim, não ouça ninguém. E foi o que você fez, né, Patrícia, naquele dia. Você não ouviu, porque quando você fala, você tem um desejo, um propósito, um objetivo, e alguém chega e naquele momento que você está ali falando, que você está expondo, você já joga um balde de água fria, você já está diminuindo sua energia. Você já não sim. está mais. Já está querendo que você não acredite naquilo que você está fazendo. E aí que vem, né? Não ouça ninguém. Não ouça ninguém, não ouça ninguém para isso. Para que, quanto menos eu ouvir, eu acreditar em mim mesmo, no meu potencial, naquilo que eu desejo, que eu vou conseguir, isso te dá uma força interior muito grande, que também você consegue ficar em paz consigo mesmo. Porque Sim, imagina, se eu tô como você deu o exemplo, né, que eu quero fazer um caixa de 200 mil. Se chega um ou outro e fala, é muito difícil. Talvez em valores, se você pensar, poxa, pode ser muito difícil. Mas você acredita. Você quer fazer aquilo, você acha que vai conseguir. Você está se fortalecendo naquele desejo de montar, de fazer, né, de dar o pontapé para criar o hospital, construir o hospital. Né? Se você acaba esmorecendo quando um outro fala, você acaba deixando sua paz de lado e entrando em conflito consigo mesmo. Esse conflito consigo mesmo, pô, será que isso é verdade? Será que eu vou conseguir mesmo? Será que o valor não é alto? não é isso? Aí E me vem assim, né? Estar entrando na guerra do outro. sim, Você está na sua paz, você acredita na sua paz, mas por um momento você deixa de acreditar em você, na sua paz. Foi essa falta de busca do autoconhecimento, né? aqui tem um rapaz, Hélio de Aguiar. Ele diz assim:
em paz, o equilíbrio é notável. Tudo fica muito mais nítido e cristalino. Descobrimos que nossa luz brilha e que somos capazes de iluminar as pessoas que estão em nossa volta. E que nos iluminar também. Porque quando a gente acreditar que nós somos, né, luz, que nós somos paz, que nós somos amor, né, que o Cristo habita em nós, e se Ele habita em nós, nós somos essa luz que resplandece, que é a luz dele em nós vamos conseguir atingir um número incalculável de pessoas. Porque o amor, ele é infinito, a paz interior, ela é infinita. A luz, ela é infinita para brilhar. Mas a gente precisa, primeiramente, acreditar em nós. Acreditar no Cristo vivo em nós. Quando sentirmos esse Cristo, o Cristo Jesus vivo em nós, vamos viver, sim, um mundo de paz, esse mundo interno nosso. Porque sentir estar na presença do Cristo e sentir o Cristo é o que nos deixa em paz. Então, nós precisamos muito nos aproximar de Deus cada vez mais. Nos aproximar cada vez mais, porque Ele não se afasta de nós. Nós é que estamos sempre dando um passo atrás, com a invigilância de nossos pensamentos, sentimentos, ações, desejos. Nós é que estamos sendo vigilantes em estar na presença do Cristo. Então, a Conferência Internacional pela Paz Interior e Coletiva vai trazer isso para nós. Vai fazer com que a gente se sinta mais ainda na presença do Pai, na presença do Criador. Vai nos trazer um caminho para que a gente possa encontrar a paz como um caminho para a cura. Porque esta é o caminho para a cura, né? E 10 e 11 de janeiro será o nosso encontro.